Olá, graça e paz, passando mais uma vez para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Dessa feita, nós estaremos lendo o livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Motivo pela qual a Bíblia nos revela que essa família saiu da terra de Belém de Judá foi por causa da fome. Houve um momento de escassez, houve um momento onde Elimeleque sentiu-se ameaçado ou encurralado pela crise. Nesse momento onde Elimeleque ele vai encontrar refúgio nas terras de Moabe. Nós somos sabedores que os moabitas eles não eram amigos do povo de Judá, mas eram inimigos do povo de Judá. Moabe era uma terra pagã. Moabe ele veio de um ato incestuoso. Os moabitas vieram de um ato incestuoso. Lá em Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que as filhas de Ló embriagaram Ló e elas tiveram uma relação com seu próprio pai. E a primogênita, a filha de Ló, ela engravida e nasce um menino. Ela coloca o nome desse menino de Moabe, que se torna o pai dos moabitas. E a Moabe é ir para a terra do pai que dormiu com a filha. Para Moabe ir para uma terra pagã e uma cultura pagã. É exatamente para este lugar que essa família resolve ir. No momento da crise, eles não se importaram de sair de Jerusalém, de Judá, para ir para Moabe. E essa família então sai com a intenção de que as coisas poderiam ser resolvidas rapidamente, ou que eles poderiam fugir dessa crise, fugir deste momento difícil que Belém de Judá estava enfrentando. E o que nós vamos aprender com essa família, que lições nós podemos extrair para a nossa vida. E aqui nós vemos que, a princípio, o que leva eles a fugir, a sair, a se deslocar de Belém de Judá para as terras de Moabe foi exatamente por causa de uma crise, por causa da fome. Então eles tentam fugir desse problema, achando que poderia encontrar solução ou refúgio ou suprimento, em Belém de Judá. Quando eles chegam ali, a primeira coisa que acontece é eles tentam fugir da crise, mas eles acabam sendo atingidos por ela. A Bíblia diz que ao chegar ali, Noemi fica viúva, o seu marido morre, Elimeleque morre naquelas terras. E ao invés deles ganharem, eles começam a perder. Perdas essas que as coisas materiais jamais poderiam substituir a presença de Elimeleque novamente na vida daquela família. Noemi ela fica viúva em uma terra pagã. Ela fica com apenas seus 2 filhos. Como se não bastasse, os seus 2 filhos também morrem naquela terra. E Noemi fica só porque ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos. Apenas as suas 2 noras, mulheres dos seus filhos, ficaram ali. Uma chamada Ofra e a outra chamada Ruth. Uma vai embora, a outra insiste em permanecer com Noemi. E Noemi ela sai para encontrar sobrevivência, sai para encontrar pão, encontra morte, encontra luto. Fugindo da crise, ela bate de frente com a crise. Fugindo dos problemas, ela dá de frente com os problemas. Noemi, ela fica viúva, ela fica sem esposa, ela fica sem filhos, ela está pobre em uma terra estrangeira. E o nome Noemi significa agraciada. O nome Noemi significa aquela que é cheia de graça, aquela que é feliz. Ao bater de frente com as crises, ao bater de frente com as perdas da vida, com os lutos que a vida lhe trouxe, ela tenta mudar até de nome.
dizendo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida se tornou uma verdadeira amargura. O que nós podemos aprender com essa família? Em primeiro lugar, no momento da crise, não se dê por vencido. Noemi, quando ela perde o seu esposo, ela perde os seus filhos, ela se dá por vencida, por derrotada. Para Noemi, tudo acabou ali. Nós precisamos aprender uma coisa, que no momento da crise nós não podemos jogar a toalha e se dar por vencido. Abraão estava com 99 anos e aguardava a promessa que Deus havia lhe feito quando ele ainda tinha 75 anos de idade. O tempo passou, muitas crises vieram, problemas vieram, mas Abraão não se deu por vencido, ele ainda continuou crendo na promessa de que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. É no momento da crise, lá no capítulo de número 19 de Jó, a Bíblia diz que os seus empregados afastam-se dele, os seus amigos afastam-se dele, a mulher de Jó afasta de Jó, as crianças não aproximavam de Jó, e Jó está ali na cinza, Jó está ali doente, Jó está ferido, Jó perdeu as suas riquezas, perdeu seus filhos, perdeu seus servos, perdeu os seus bens materiais, Jó perdeu a sua saúde, e Jó naquelas cinzas, Jó ele diz: eu bem sei que o meu Redentor vive. Jó estava declarando que a crise não veio para vencê-lo, mas que ele era capaz de vencer aquela crise, declarando que ele sabia que Deus estava vivo. Ou seja, Jó estava dizendo: não importa o que as pessoas vão dizer, ou qual seja a opinião das pessoas em relação ao que eu estou vivendo. O que importa é que eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar para me ajudar. Essa era a certeza que Jó tinha, ele não se deu por vencido. Ana também não se deu por vencida diante de todas as ameaças de Penina, toda a rivalidade que havia ali, toda a afronta e tudo aquilo que era declarado, muitas vezes até como maldição na vida dela, mas ela não se deu por vencido. Ana sabia que Deus era capaz de ouvir a sua oração e que Deus era capaz de lhe dar um filho. Então, no momento da crise, não se dê por vencido. Continue crendo que Deus é capaz de mudar qualquer situação. Segunda coisa que nós queremos aprender também com esse texto é que na hora da crise nós não podemos perder a esperança, a fé. Noemi perdeu a esperança, Noemi perdeu a fé, ela não acreditava mais que aquela situação poderia ser mudada, ser transformada, que aquela situação poderia se tornar melhor. Noemi acreditava que iria terminar os seus últimos dias naquela situação, passando por tudo aquilo que ela estava vivendo. Uma vida de perdas, uma vida de luto, uma vida de tragédia. Pelo contrário, na hora da crise, não perca a esperança. Continue tendo fé em Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Ela então ouve dizer que Deus visitou o seu povo com pão. Ela ouviu dizer lá nas terras de Moabe que Deus havia visitado o seu povo. 10 anos depois, ela ouviu dizer que em Belém de Judá tinha pão. Lá em Belém, na casa do pão, estava tendo pão, porque Deus não esquece dos seus. Deus é fiel para cumprir na nossa vida a sua promessa. Deus não esquece dos seus. Em Belém havia pão. Noemi, ao ouvir, ela se levanta para ir a Belém. Noemi saiu de Belém porque faltava pão e ela foi atrás de pão e não encontrou em lugar nenhum. Se em Belém você não conseguir resolver as suas crises, as suas perdas e as suas dificuldades, pode ter certeza que em outros lugares você não irá encontrar resposta positiva para a sua vida. No momento da crise, creia que Deus está no controle. Ela pôde entender que quem dá pão e quem tira o pão é o Senhor. Naquele momento em que ela saiu, estava faltando pão, mas Deus não é injusto para esquecer do seu povo nem do trabalho dos teus servos. Então ela volta para Belém e a Bíblia diz que ela chega ali no tempo da colheita, no tempo da primícia. O inverno passou para ela. O inverno, o tempo frio, o tempo de perca, o tempo de dificuldade ficou para trás.
e ela estava vivendo uma primavera de Deus na sua vida. Ela chegou no tempo da colheita, no tempo da primícia, no tempo dos primeiros frutos, na primavera. E lá em Cantares de Salomão, a Bíblia diz no capítulo 2, que quando a primavera chega, também chega o tempo de cantar, chegou o tempo de Noemi louvar, adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Quando ela ouve dizer que Deus havia visitado Belém com pão, o nome de Deus ali é El Shaddai, Deus poderoso, o Todo-Poderoso. Deus é poderoso para nos livrar da crise. Deus é poderoso para colocar um ponto final no inverno e trazer uma primavera para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Não fuja das crises, mas passe por elas, porque com certeza Deus é fiel.